Carta à igreja em Tiatira. Diga, carta à igreja em Tiatira. Nós vamos continuar aqui nas cartas, né? Eu preguei uns domingos atrás sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Estamos agora, vamos compartilhar um pouco sobre a igreja em Tiatira. Apocalipse 2, verso número 18. Vai dizer assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, e o seu amor, e a sua fé, e o seu serviço, e a sua perseverança, e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os seus servos e pratica a prostituição e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profanas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Ao que vencer, que guarda até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai bendito, aqui está a tua santa palavra. Fala conosco nessa noite. Fala com a tua igreja, que teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso meio. Repreendemos na autoridade do teu nome toda ação demoníaca do inferno, nas regiões celestiais, nos lugares, Senhor, altos. Em nome do Senhor Jesus, caia por terra agora todo impedimento, todo demônio, todo principado, todo espírito das trevas, caia agora. Possamos ser livres para ouvir a tua palavra, meditar e sair daqui regozijando, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Irmãos, aqui é um texto que nós conhecemos. O apóstolo João está escrevendo as 7 igrejas da Ásia, e aqui agora ele está escrevendo a igreja em Tiatira. E ele começa a sua carta, como já falamos em outras oportunidades aqui, ele está em Patmos, exilado por causa do Evangelho de Jesus. Ele foi exilado a mando do imperador romano, porque a igreja como um todo estava debaixo de perseguição. Mas a igreja não parou de pregar a palavra de Deus. A igreja não abandonou a sua fé.
Jesus está repreendendo essa igreja, mas antes de repreender, ele faz alguns elogios. Ele chega a dizer que eu conheço as tuas obras, o teu serviço. Ele conhece o amor, a fé, a perseverança desta igreja. Porque, irmãos, imagine você estar num ambiente de perseguição, só com muita fé, muito amor e muita perseverança para ficar firme. Mas, contudo, Deus, usando o seu servo apóstolo João, ele também repreende aquela igreja, porque no meio daquela igreja estava se infiltrando doutrinas, ensino, coisas que eram contra a palavra e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta ela se resume na introdução, a carta a Tiatira, ela se resume numa introdução, Jesus se identificando como o Cristo, ali em Apocalipse 2:18, depois os elogios, em Apocalipse 2:19, Jesus fazendo alguns elogios, Jesus depois fazendo alguma repreensão e advertência, entre o verso 20 e o 25, do capítulo 2, depois Deus fazendo promessas, né? Do capítulo 26, ou melhor, do verso 26 ao verso 29, ele fazendo promessas àquele que vencer e perseverar até o fim. Mas eu gostaria de me deter hoje, não vou tentar esgotar todos esses versículos, são muitos detalhes para a gente trabalhar aqui em uma só pregação, mas eu gostaria de me deter no verso de número 20, que é algo que tem acontecido e tem borbulhado em muitos lugares, em muitas igrejas, e nós temos que combater, porque é muito fácil você vir para cá, é muito fácil você subir no púlpito e pegar só as boas palavras, os elogios de Jesus e falar, mas Jesus está repreendendo, Jesus também está exortando, e o que nos molda, o que nos faz crescer na sua presença, o que nos faz sermos melhores a cada dia, é a correção de Deus, é a sua vara, é o seu cajado, que nos faz trilhar os caminhos certos, porque muitas vezes saímos para um lado ou para o outro, como esta igreja está, mas o pastor vem e nos puxa, não, tenho contra ti, Jesus está falando para a igreja, tenho contra ti, e temos que nos atentar, porque, irmãos, estamos vivendo dias difíceis, como diz o apóstolo Paulo, falando lá a Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, tempos difíceis, tempos trabalhosos, onde esses mesmos problemas que estão acontecendo na igreja de Tiatira têm acontecido de uma maneira geral e generalizada, e é algo muito sério. Diga, algo muito sério, e você precisa entender, para que você não caia nesse erro, e você também não permaneça em lugares que estão compactuando com esse tipo de erro. Olha o que Jesus diz no verso 20: tenho, porém, contra você o fato de que você tolera esta mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os seus servos a praticar a prostituição e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Eu destaquei 3 coisas que esta mulher, Jezabel, esta mulher que se diz profetiza, aqui o nome dela não é Jezabel, é o espírito de Jezabel, é a atitude de Jezabel que está minando a igreja de Tiatira. Eu separei 3 pontos para a gente compartilhar acerca deste versículo 20. A primeira coisa que ela diz é que se declara
profetiza. Ou seja, Jezabel se declara profetiza, mas não é. Esta igreja, a igreja de Esmina, está envolvida em um falso movimento profético. Isso é muito sério. Esta igreja, assim como muitas igrejas por aí, estão envolvidas com um falso movimento profético. Essa igreja, como outra, estão envolvidas com falsos profetas e falsas profetisas. E por que nós temos que entender isso? Porque o próprio Jesus alertou a sua igreja que falsos profetas viriam, que pessoas em seu nome viriam e enganariam o quê? A muitos. Olha o que Jesus diz em Mateus 7,15: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas. Mateus 5,15: eles vêm até vós o que? Me ajuda, gente, vamos falar. Disfarçado como o que? Ovelhas. Os falsos profetas, assim como essa tal Jezabel, ela vem disfarçada como ovelha. E Jesus continua: mas interiormente são lobos devoradores. Isso aqui é um célebre sermão de Jesus, Sermão do Monte. Jesus está quase finalizando e está alertando de tudo que eu disse. Agora, cuidado com os falsos profetas, que eles vêm até vós disfarçados como ovelhas. Eles parecem ovelhas, eles falam como ovelhas. Vou melhorar para você entender. Eles falam como profeta, eles se vestem como profeta, eles até profetizam como profeta, eles falam e até acontece como profeta, mas são lobos devoradores. Jesus está dizendo: cuidado, pelos seus frutos os conhecereis. Olha o que Jesus está dizendo. Deixa eu só tirar aqui que está atrapalhando. Jesus está dizendo que é pelo profetizar que a gente conhece. Jesus está falando que é pela revelação que a gente conhece o profeta. Jesus está falando que é pela revelação do CPF que a gente conhece. Jesus está falando que é pela exaltação do profeta que a gente conhece um profeta. Não. Como é que se conhece? Pelos seus frutos conhecereis. Aleluia. Jesus poderia estar falando, pelos dons espirituais, vocês vão conhecer os profetas. Não. Mas Jesus não fala que nós conheceríamos se eles seriam lobos ou ovelhas pelos dons. Jesus está falando pelos seus frutos. Gálatas capítulo 5, 18, 19, 20. Pelos seus frutos você vai conhecer se é um profeta de Deus ou não é. Porque, irmãos, Jesus no Mateus capítulo 24, verso 24, ele ainda deixa mais, ele ainda estreita mais a sua palavra. Olha só, porque hão de surgir, aí aqui já no sermão profético, Sermão do Monte, lá no início de Mateus, agora no sermão profético, finalizando ali, caminhando para o final do seu ministério, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, profetizas, e farão o quê? Grandes sinais e vão se levantar no meio do arraial, no meio da comunidade cristã, da cristandade, falsos profetas, falsos cristos, falsos profetisas, e eles farão sinais. Está cheio aí na internet de homens e mulheres que se dizem profetas, fazendo sinais, prodígios, maravilhas.
de modo que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, não seja bobo, não caia no papo dos falsos profetas. Não se conhece um profeta pelo tanto de milagre que ele faz, ou o prodígio que ele faz, ou a revelação que ele traz. O profeta se conhece pelos frutos. O homem de Deus se conhece pelos frutos, pelo seu caráter. E tem gente atrás, eu vou aqui na revelação, eu vou aqui no poder, eu vou ali, eu quero. Vai se enganar. Muitos querem poder. Mano, eu também quero, eu gosto do poder de Deus. Eu tenho orado, Senhor, manifeste o poder, manifeste os dons espirituais. Mas uma árvore, ela se conhece pelos frutos. Jesus diz: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Pode-se colher uva na mangueira? Jesus está falando, não, pelos seus frutos conhecereis. E esse movimento falso de profetas tem tomado muitos lugares, irmãos. Falsos profetas que cobram 5, 10, 15, 20, 30 mil para pegar a palavra de Deus, cobram 15, 10, 5, 20, 30 mil para cantar. Falsos profetas, eles amam o próprio ventre. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Vocês receberam de graça. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Você recebeu de graça, então você dê de graça. Aleluia. Mas eu vivo no ministério. Então vai pastorear. Vai pastorear uma igreja. Eu vivo no ministério. Mas foi chamado para ser no ministério? Ou você quer porque quer? Paulo servia o ministério, mas fazia tendas. Não é isso? Para não ser o quê? Pesado a igreja. Para não envergonhar, ou seja, para não causar o quê? Constrangimento. E está cheio de falsos profetas aí, de glamurosos. Chegam de limusine, chegam de carros de luxo, de chofer, diáconos particulares. Já viu isso? Diácono particular. Aí vai lá, abre a porta. Mano, esse dia eu vi um vídeo que estava escrito assim: a gente não sabe se é padre, o cara é padre, se é da Umbanda ou se é um pastor. Vocês viram isso aí no Instagram rolando? Face, lá o quê? Não sabe, porque o cara ele entra com uma roupa que a gente não sabe se o cara é do candomblé, se ele é do catolicismo romano ou se ele é pastor. As pessoas estão atrás de glória humana. As pessoas estão atrás de movimentos. Estão esquecendo do fruto do Espírito. Estão esquecendo do seu interior. Gente, você sabe quando o Espírito Santo de Deus fala algo contigo, que aquilo te agarra assim, fica, você nunca mais esquece. Uma vez eu estava no meu quarto e eu estava ouvindo falar muito sobre legado, você tem que deixar legado, não sei o que, legado para cá, legado para lá, homens, né, falando sobre legado. Uma vez no meu quarto, eu meditando nisso, o Espírito falou assim para mim: o maior legado que você tem é aquilo que eu faço em você. Não adianta nada eu construir igreja, não adianta nada eu construir, conquistar várias igrejas como esses homens, um abrindo igreja atrás do outro, e um querendo ser mais famoso que o outro, e um querendo mais seguidores. Não adianta nada você pregar a tua pregação, tantos milhões de visualizações, não adianta nada se você não tiver
fruto do Espírito. Se você não for mudado aqui, uma nova criatura. Esse é o maior legado que você pode deixar para alguém. É você morrer, é você passar desta vida, e as pessoas dizerem, esse era um homem de Deus. Esse é o maior legado que alguém pode deixar. Porque na força dos nossos braços, irmãos, a gente também conquista coisas. O ímpio não conquista coisas na força do próprio braço? Sim, a gente pode fazer várias coisas na força do próprio braço, mas uma obra na tua vida, no teu interior, na tua alma, no teu espírito, só Jesus pode fazer, só Jesus pode transformar um homem pecador em um homem santo, lavado, redimido pelo seu sangue. Só Jesus pode transformar uma alma que matava, que se prostituía, que cheirava, que era alcoólatra, que mentia, que era corrupto, e agora em uma nova criatura. Só Jesus. Os dons espirituais podem ser fraudados, podem ser maquiados, podem ser floridos, mas uma árvore se conhece pelos seus frutos. E esta igreja está envolvida no movimento profético, onde tem profetas que são falsos profetas, onde tem uma profetisa que é falsa profetisa, está profetizando. Jesus está falando, é falso, está trazendo anátema, falso, eu não mandei, está falando coisas que eu não mandei. 2 Coríntios 11, verso 13: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. Irmãos, hoje o que mais tem aí é falso apóstolo. Está cheio de falso apóstolo. Eu não vou entrar no mérito se o título apostólico é ou não é, não sei. Se a pessoa é um cristão, ele vai dar conta com Deus do título dele, enfim, mas que tem muito falso apóstolo, está cheio de falso apóstolo, obreiros fraudulentos. O que é fraudulento? São uma fraude. Você conhece os teus pastores? Você conhece a vida dos teus líderes? Porque às vezes a gente fica batendo palma para homens aí fora, e a gente não honra nossos líderes, não honra os homens que estão nos alimentando, que estão dando a vida, pagando um preço na sua obra, e a gente, aquele é homem de Deus, aquele é homem de Deus. Mas aqueles que estão te pastoreando, você tem conhecimento se são homens de Deus? Você tem a certeza? Você tem que conhecer. Você não pode sentar e se alimentar de qualquer lugar. Você tem que sentar no lugar onde você conhece. Esse lugar tem homens e mulheres de Deus. Esse lugar não tem fraude. Jesus falou, o apóstolo Paulo falou em Coríntios, agora Pedro, mas houve também entre o povo falsos profetas, falando da antiga aliança, como entre vós havereis falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina condenação. Falsos mestres. Mestre é aquele que é conhecido, é aquele que tem retórica, é aquele que sabe falar, é aquele que é estudado, é aquele que sabe se portar diante de uma plateia. Ele é mestre. Mas eles vão introduzir o que? Heresias. Heresias. Não sei quem viu essa semana aí a Ana Paula Valadão falando aí sobre, algum veio esse discurso aí nas redes sociais, se levantando contra esses tipos de coach, de mensagens linguísticas, mensagens
humanas, onde o homem está no centro, onde o homem ali é exaltado, onde se tem técnicas de persuasão, são mestres. É isso que Pedro está dizendo, são mestres. Tem lugar, irmão, que é mestre, tem gente que chega aqui e faz você dar glória e aleluia. Ele começa a falar aqui, encorpar a voz, ele tem técnicas, sabia, Matias? E ele começa aqui e aí diz, eu vou falar de novo, e começa e floreia, aí você dá glória. Aí, o culto foi uma benção, foi, mas teve transformação? Se tiver transformação, vai ser uma benção. Agora, se foi só para sapatear, só para dar aleluia e glória a Deus, o Evangelho é poder de Deus para transformação. O apóstolo Paulo lá fala em Romanos, não me vergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação. Não adianta você dar glória a Deus e aleluia se não for transformado. Pedro está falando. Agora João, o apóstolo João, mesmo João que escreveu lá em Apocalipse, está escrevendo em 1 João 4:1, amado, não creiais a todo espírito. Por quê? Existe um espírito que não é o Espírito Santo, que não é o Espírito de Deus, mas que às vezes se infiltra para parecer que é o Espírito em alguns lugares. Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Agora olha quem está falando, João, apóstolo João, provai os espíritos. Não é todo ambiente profético que é um ambiente profético de Deus. Existem ambientes proféticos que são ambientes proféticos de Satanás. Você tem que ter discernimento para saber se aquilo que está acontecendo é de Deus ou não é. Como é que eu vou conhecer, pastor, se eu estou ou não estou no ambiente certo? É só conhecer o que Jesus falou. Se você conhece o Evangelho, se você conhece a doutrina dos apóstolos, você vai identificar, mano. Quando começar a ter um humanismo, uma autoexaltação, quando começar a ter meninices, gritarias em excesso, você vai saber. Se você conhecer a palavra, principalmente o Evangelho e a doutrina dos apóstolos, você não vai ser enganado. Mas o problema é que muito crente não conhece a Bíblia hoje. Muito crente é levado por qualquer tipo de vento de doutrina, porque não conhece a palavra, não sabe o que Jesus falou, não sabe o que Jesus ensinou, aí é levado por falsos profetas. Então esta igreja de Tiatira está envolvida num falso movimento profético, onde tem gente profetizando, onde tem gente falando, usando os dons espirituais, mas não vem da parte de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Então o primeiro problema aqui é esse, é um movimento falso, são falsos profetas, uma falsa profetisa que se levanta no meio da igreja e ela continua lá. Jesus está dizendo, tenho contra ti, você está tolerando esse tipo de pessoa. Depois ele vai falar que se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduza os seus servos a praticar a prostituição. Ou seja, segundo problema, a impureza sexual. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque nós temos como igreja de ser claros. O crente, ele precisa ser santo.
O crente precisa ser santo e irrepreensíveis e andar nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. É santidade ao Senhor. Sem santidade ao Senhor, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Você precisa ter pureza na área sexual. E a Bíblia vai falar, os evangelhos, Jesus vai falar, os evangelhos vão dizer, Atos capítulo 5, verso 20, quando tem ali o primeiro concílio dos apóstolos, eles estão saindo e pregando já aos gentios, e eles se reúnem, Tiago toma a palavra ali, e algumas coisas eles decidem, porque queriam impor aos gentios, que se comportasse como que? Judeus. Queriam que o gentio guardasse a lei, ou guardasse o sábado, se considerasse né, tivesse todos aqueles parâmetros da lei, dos mandamentos, enfim, mas eles se reúnem, não, isso aí nada, não coloque nada desse fardo, desse peso aos gentios. E o que eles recomendam aos gentios? Atos capítulo 15, verso 20. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Vamos ler junto para a mesma tradução. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, que é prostituição, ali é porneia, o porneu, do que é sufocado e do sangue. Então o que os apóstolos estão recomendando às igrejas, aos gentios? Sejam santos, sejam santos, não se deem à prostituição, não se deem à imoralidade sexual. Vocês não precisam guardar o sábado, vocês não precisam guardar festas e dias, vocês não precisam de circuncisão, não, mas vocês precisam ser santos, vocês precisam ser puros diante de Deus. É isso que os apóstolos estão dizendo aos gentios. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Amém? Estão olhando assim, irmãos, essa palavra é para nós. Aleluia. Para você entender Bíblia, você tem que entender Bíblia. Você tem que entender o que a Bíblia está falando. Aleluia. Eu louvo a Deus que aqui tem Bíblia. Aqui tem homens e mulheres que trazem a mensagem de Deus, queira você ou não, porque é isso que nos vai levar para o céu, a palavra de Deus. Amém? Então, crente tem que ser puro, ter pureza na área sexual. Sexo é no casamento. Tem homens e mulheres, assim como nessa igreja que nós lemos, se entregando à prostituição, ao adultério. Homens e mulheres, eu vou falar porque também já aconteceu aqui, graças a Deus não está aqui. Homens e mulheres que vêm até o altar diante de Deus, contrai aliança, contrai com a sua palavra, eles empenham a sua palavra, e depois repudiam suas esposas, suas mulheres, e vão contrair casamento com outras e outras, e se relacionar com outras e outras. Está acontecendo aí fora. Isso é iniquidade, isso é pecado. Um monte de homens se dizendo homens e profetas de Deus, no segundo, no terceiro, no quarto casamento, não tem moral para pastorear a minha vida. Pastorear a minha vida? Não. Tem que ser exemplo de Deus. Tem que ser exemplo de Deus, Matias. Bispo Wilson, quantos anos de casamento? 30, quase 40 e pouco? 41 anos. Pastor José Carlos, 32, com a mesma mulher. Pastor Abel, quantos anos?
17 ou 18? Hã? 17 anos, irmão. Eusébio, 20 e tantos. 26 anos. Irmãos, às vezes, a vida, a gente sabe que tem dificuldade, às vezes acontece uma ruptura, por diversos motivos. Mas motivos lícitos, Jesus permitiu casar de novo, alguns motivos. Mas homens que estão já no segundo, terceiro, quarto. O bispo sabe, bateu um aqui há um tempo atrás, já no terceiro, quarto, 15, sei lá. O bispo falou: amado, senta aí, vai ficar no banco aí. Esquenta o banquinho aí. Ah, eu quero participar. Sim, fica aí, senta aí. Ah, bem-vindo, sim. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Mas se produzir frutos, quem sabe lá na frente aí, meteu o pé porque não quer. As pessoas querem glória, querem altar, querem púlpito. Imoralidade sexual, prostituição, sexo fora do casamento, pornografia. Irmãos, o que tem de crentes, tem de pessoas caindo nesse tipo de erro, de prostituição, de pornografia, e tantas. A palavra para prostituição é porneia, é todo pecado que envolve a área sexual, pecado sexual ilícito, é porneia, é prostituição. Então todo pecado nessa área está inserido. E os apóstolos estão dizendo, que não se deem à prostituição. 1 Coríntios 6,18, agora é o apóstolo Paulo. Fugir da prostituição, quem está falando? Paulo, apóstolo Paulo. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possui da parte de Deus, que não sois de vós mesmos. O seu corpo não é seu. Lembra que quando a gente fala da redenção, da obra do Senhor Jesus, a gente fala que Ele nos comprou, Ele nos resgatou, e é isso mesmo, você não é mais de você, você agora tem um Senhor, aleluia, e esse Senhor se chama Jesus Cristo, aleluia, e Ele começa a sua carta dizendo: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, Ele vê tudo, Ele conhece todas as coisas, e Ele está vendo tudo, aleluia. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Temos que renunciar, irmãos. Gálatas capítulo 5, verso 19, ora, as obras da carne são manifestas, quais são? A prostituir, Gálatas 5, 19, a impureza e vou abrir um parênteses aqui, olha aqui, todo mundo aqui, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, que é porneia, é imoralidade sexual, está tudo envolvido aqui. Fornicação também envolve isso, sexo fora do casamento. Impureza, esse termo em grego, para o grego, impureza, quando aparece junto com outras conotações sexuais, está falando de impureza sexual, tá? E depois, lascívia, diga lascívia. O que é lascívia, pastor? O que é lascívia? Se a gente fosse traduzir para os nossos dias de hoje, lascívia é o termo que a gente usa como sexo. Por exemplo, vou dar um exemplo, não é verdade. O pastor José está sexy. Você já ouviram essa expressão? Que mulher sexy, que homem sexy. Eu sei que não é verdade, mas o Matias está um missionário sexy. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus.
Sabe o que é isso? É lascívia. É você cometer um ato de provocar o libido em outra pessoa. É você estar sexy. E igrejas, irmãos e irmãs estão cometendo lascívia dentro da igreja. E aí a gente fala uma vez, fala duas, fala três. Irmãos, é você e Deus. A gente orienta. A gente fala, irmão, não vem para a igreja com calça apertada, irmão. Irmão, você não é sertanejo, irmão. Você está provocando lascívia nas irmãs. Eu vou falar de homens para não falar de mulheres, que a gente sempre fala de mulheres. Tem homens com problema também, Matias. Irmãos que sobem, né? Tudo apertado, só o sangue de Jesus tem poder. Blusa, mamãe tô forte, lascívia. Tem que tomar cuidado, irmão. Você quando sai de casa, você tem que se olhar no espelho. Eu estou provocando sensualidade? Eu estou sexy? O apóstolo Paulo vai falar, numa das suas cartas, que as mulheres devem se vestir com moderação. Homens e mulheres provocando o quê? Lascívia. Lascívia é uma obra da carne. Irmãos, vou dizer uma coisa, eu estou cortando algumas coisas na internet, porque é lascívia para tudo quanto é lado. O Instagram eu já nem estou mais usando, irmãos. Eu estava postando muito texto bíblico. Quem tem meu Instagram? Eu estava postando muitos textos bíblicos. Não, até parei. É você e Deus, não estou dizendo que é errado. Você, cada um faz o que quer. Mas eu já estava me sentindo mal. É tanta lascívia, é tanta imoralidade. Eu tirei, deletei. Pode ver. Tirei. Irmãos, tu vai digitar ali para pesquisar alguma coisa, aparece um bando de lascívia, de mulher, de ódio. Lascívia. Isso minando às vezes irmãs e irmãos da igreja. Bustos de fora, barrigas de fora, perna de fora. Lascívia. Mano, eu tenho que pregar porque essa é a palavra de Deus. Irmãos, é a palavra de Deus. É lascívia, pecado. Obras da carne. 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Essa igreja, essa mulher que se diz profetiza, está profetizando falsamente, ainda está levando homens, mulheres, a imoralidade sexual. Irmão, o que nós temos visto de escândalos na igreja, escândalos na internet, nos YouTubes. Vou abrir mais um parênteses. Irmãos, eu não gosto desse negócio de fofoca gospel. Às vezes você está lá no YouTube, aparece, você às vezes assiste, mas eu não gosto. Eu aprendi uma coisa, um ditado muito certo: roupa suja se lava em casa. Roupa suja a gente lava em casa. Problema, pecou, tem arrependimento, vamos tratar aqui, ó. Eu não tenho que ir levando para a internet, jogando para todo mundo ver, e envergonhando o nome e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para o ímpio falar: tá vendo os crentes? Tá vendo? Por isso que eu não sou crente, eu não quero ir. Porque o crente não entende, porque o mundo não entende que mesmo trilhando caminho de santidade, podemos uma vez ou outra cair em um tipo de erro. Mas o mundo não entende. O mundo acha que nós somos 100% santos. E a gente pega o erro do irmão e joga na internet. O irmão está errado, aí fica cutucando o irmão pela internet, pelos status, e joga o defeito para todo mundo ver. Irmão, roupa suja eu lavo em casa.
Se eu tenho problema com a missionária Suzete, eu vou até a missionária. Missionária, o que está acontecendo? Vem cá, irmã. Vem cá, vamos conversar. Nós não podemos ficar assim. Nós vamos participar da mesa do Cordeiro. Como assim? É assim, meu irmão. E esses canais de fofoca gospel estão assim, ó, ganhando dinheiro com o escândalo do Evangelho. Vão dar tudo conta dele, irmãos. Horrível esse tipo de canal. Horrível. Então essa igreja, ela está envolvida num falso movimento de profetas e profetisas, está envolvida com imoralidade sexual e por último, idolatria. Fala, idolatria. Idolatria. Irmãos, parece que é uma coisa antiga, idolatria. A idolatria só tinha lá atrás. A idolatria tinha no tempo colonial. Não. A idolatria, ela só muda. Em tempos e tempos ela se transforma. O povo de Deus, ele teve muitos problemas. Estou falando os judeus, os hebreus, o povo de Israel teve muito problema com idolatria. Sofreram demais e pagaram um preço muito alto por causa da sua idolatria. Coisas que Deus mandou lá atrás, não faça. Se vocês se envolverem com esses ídolos, vocês vão entrar na terra. Mas se vocês se envolverem com esses povos, não exterminarem a idolatria, os falsos deuses, os postos ídolos, eu tenho posto diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe hoje. Deus avisou e eles tiveram problema com a idolatria. E não é diferente quando chega na nova aliança e nos dias de hoje, porque a idolatria, como eu falei, ela só muda a sua roupagem. Esta igreja, olha o que diz: não somente ensina, mas ainda seduz os seus servos a praticar a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Comer coisas sacrificadas a ídolos. A igreja de Pérgamo também estava envolvida nesse erro. A festas profanas, a festas e a ídolos. Uma igreja que se diz cristã envolvida com ídolos. Ídolos pagãos. Porque a cultura helênica, greco-romana daquele tempo estava também inserida no contexto de muita idolatria. O homem sempre procura algo para adorar. E se ele não achar no lugar certo, que é o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o único Deus, Criador dos céus e da terra, se ele não achar, ele vai levantar algum altar para adorar, ou algum ídolo ele vai procurar para adorar. Então, eles aqui no Império Romano, na Ásia, eles eram envolvidos com muita idolatria, e essa idolatria entrou o quê? Na igreja. Olha o que diz Atos, capítulo 4, verso 8. Isso já é um pouco antes. Atos é ali, pouco antes da carta de João às igrejas da Ásia. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo de nascença, e que nunca tinha andado. Este ouvia falar Paulo. Fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou a andar. As multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo: eu dei o texto de referência para vocês, Atos capítulo 14, verso 8. As multidões, 11. As multidões, vendo que o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram a nós. Ou seja, eles acharam que os deuses do Olimpo, os deuses do panteão grego ou do panteão romano, se fizeram deuses e desceram. 12. E Barnabé chamavam Júpiter e Paulo Mercúrio,
porque ele era que dirigia a palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trouxe para as portas touros e grinalda, e juntamente com a multidão queria oferecer-lhes sacrifício. Ou seja, Paulo e Barnabé estão ali, eles operam um prodígio, um sinal, e a multidão ali achavam que ele era um Deus, trazem oferendas para sacrificar e começarem a adorá-los, achando que eles eram o quê? Deuses. Aí o texto continua: quando porém o apóstolo Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante a vós, e vos anunciamos o evangelho, para que dessas práticas, ou seja, para que estas, por causa dessa idolatria vã, vos converteis ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Aleluia. Eles queriam adorar Paulo e Barnabé. Presta atenção. Nós precisamos contextualizar. Eles queriam adorar quem? Paulo e Barnabé. Quem era Paulo e Barnabé? Apóstolos do Senhor, missionários, enviados, homens de Deus, líderes, plantadores de igrejas, pastores, obreiros. Eles queriam adorar quem? Paulo e Barnabé. Olha a idolatria entrando. Eles queriam adorar homens de Deus de uma forma direta. Porque às vezes a idolatria, eu não adoro imagem, eu não tenho imagem, eu não tenho, um Deus, mas você adora homens, você exalta homens, você levanta homens de uma tal maneira. Irmãos, temos que honrar os homens de Deus, amém? Foi falado isso aqui de manhã, não foi? Por isso que eu falei, tu vai pregar a minha mensagem. Temos que honrar os homens de Deus, mas nenhum tipo de idolatria, nenhum tipo de exaltação pode ser dada a qualquer homem de Deus, a qualquer pastor, a qualquer apóstolo, a qualquer mensageiro. Toda honra e toda glória tem que ser dada ao nosso Deus. E isso está acontecendo na igreja de Tiatira e está acontecendo na igreja de hoje. Homens sendo exaltados, homens, e aí a gente volta lá, os falsos profetas. Esses falsos profetas, eles querem adoração, eles querem ser adorados, querem ser levantados como ídolos, às vezes de uma forma direta, como Paulo e Barnabé. Exigem, fazem exigência. Eu vou no lugar tal, eu quero tantos mil, eu quero hotel de luxo com toalhas brancas, eu como isso, como aquilo. Não, porque eu sou um homem de Deus, eu opero e as coisas acontecem. Só falta falar que ele é Deus. Não é verdade? Irmãos, quem está no meio conhece, quem está vendo aí na internet conhece, sabe que isso está acontecendo. E aí vai o povo atrás, aí o povo paga 200, 300, 400, 500 para ir ouvir a mensagem do tal pregador. Aí ele sai dali cheio de dinheiro. Aí depois aquela multidão, alvoroçada, eu quero uma foto com fulano, eu quero uma foto com Beltrano, deixa eu tocar nele, porque aquela idolatria com um homem. Paulo está dizendo, nós somos homens semelhantes, da mesma natureza que vocês, somos homens igual a vocês. Nós viemos anunciar simplesmente o evangelho, nós viemos pregar contra isso que vocês estão fazendo, a idolatria gospel,
É isso que nós estamos pregando. Homens que se acham, síndrome de Lúcifer, eu me exaltarei, eu me elevarei, é síndrome de Satanás, a idolatria. Por isso que a Bíblia vai comparar como pecado de feitiçaria, a idolatria. Isso pode ser de uma forma direta, agora pode também ser de uma forma indireta. Olha só, agora avançando, ali a gente estava em Atos capítulo 14, aí avançando um pouco mais em Atos 16, Barnabé já tinha partido com Marcos, agora Paulo está fazendo a obra missionária com Silas, está em Filipos, né? Ali tem aquele encontro com Lídia, o Senhor abre os olhos de Lídia, e depois ele sai para orar, e o que acontece? Atos 16, ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador. Olha só, até aí Paulo não sabia, e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo estes homens que vos anunciam o caminho da salvação. Não é verdade o que ela está falando? É verdade. Mas olha o que ela fazia: são servos do Deus Altíssimo estes homens que anunciam o caminho da salvação. Esses homens são servos de Deus, esse homem é servo de Deus. E ela ficou ali, ó, e fazia isso por muitos dias. 18. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Aleluia. O espírito da idolatria estava querendo contaminar o coração de Paulo e Silas. E aquela mulher dizia: esses homens são homens de Deus. Irmãos, Paulo repreendeu uma menina que dizia que eles eram homens de Deus. E quantas vezes eu falei isso aqui? Cuidado com esses homens que se dizem ser homens de Deus. Quantas vezes você já ouviu falar isso aqui? Alguém já ouviu? Homens que batem no peito para dizer: se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus, se eu sou homem de Deus. Irmão, quem é homem de Deus não precisa dizer que é homem de Deus. Aleluia. Jesus passava pela Galileia, pela Judeia, e a multidão seguia, e ele não ficava se exaltando: eu sou o filho de Deus. Não. A multidão ia, porque ele tinha a mensagem de boas novas, a mensagem de arrependimento. Ele às vezes até fugia, não, desconversava, porque ele veio servir, ele veio mostrar o caminho, apontar o caminho, e não tinha essa exaltação. E essa menina está aqui: ó, esse é homem de Deus. Não. Jesus em certa vez até disse: as minhas obras testificam de mim. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Aleluia. Você pode se dizer nessa noite: não estou preocupado, as minhas obras testificam de mim. Eu não quero exaltação, eu não quero ser adorado, eu não quero cair nesse espírito de idolatria. As minhas obras testificam de mim. Eu não preciso falar. Uma vez o Espírito Santo me repreendeu assim mesmo: ó, as suas obras que tem que testificar. Quando eu fui levantado no ministério pastoral, surge sempre uma desconfiança aqui e ali, e eu ficava preocupado. Eu cheguei até a comentar com o pastor Zébio:
Pô, eles vão achar que eu estou aqui porque eu sou filho do pastor, porque eu sou filho do bispo. Eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que mostrar que eu não estou aqui, que eu tenho conhecimento, eu tenho que mostrar porque eu estou aqui, porque eu mereço, ou porque... Aí o Espírito uma vez, para. As suas obras testificam de você. Lembram dos frutos que nós falamos? Aleluia. Irmãos, fujam de pessoas que se dizem homens e mulheres de Deus, ou pessoas que gostam de vanglória, de jactância, que querem se colocar num lugar onde elas nunca estiveram. Fujam. Você não precisa disso, só precisa da graça. O apóstolo Paulo diz: a tua graça me basta. Aleluia. A tua graça me basta. Eu só preciso da tua graça. Eu tinha tudo, eu recusei tudo. Paulo vai dizer: eu deixo tudo por amor ao Evangelho de Deus. Eu renunciei tudo. Eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus Salvador. Eu deixei tudo. Eu deixei o farisaísmo, eu deixei lá o ser mestre com uma Gamaliel, toda a glória ali das autoridades de Israel. Eu deixei tudo para pregar as boas novas do Senhor Jesus, para que Ele cresça e eu diminua. Aleluia. Na igreja de Jesus não há lugar para idolatria. Somos servos de Deus, servo um dos outros, servos um dos outros. Eu estou aqui para servir a igreja de Jesus. Os pastores, obreiros, estão aqui para servir a igreja de Jesus. Temos que honrar, sim, honrar as ovelhas. As ovelhas têm que honrar os seus líderes, mas somos todos servos do Senhor Jesus. 1 Coríntios 6:10: não reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos e os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqueles que idolatram, aqueles que querem idolatria, aqueles que estão nesse erro, a Bíblia é bem enfática: não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Vou concluir com Apocalipse 2:25. O que a gente aprende? O próprio texto diz, verso 25: tão somente conserve o que você tem até que eu venha. Vamos ficar de pé. Tão somente conserve aquilo que você tem aprendido da parte do Senhor. Aleluia.